Há um tipo de força que não faz barulho. Uma força que não precisa de anúncio, que não exige reconhecimento e que mesmo assim muda o rumo de uma vida inteira. Essa força se chama consistência silenciosa. É o hábito de fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. É o compromisso diário com aquilo que transforma, mesmo sem aplausos. E é aqui, nesse terreno discreto e solitário, que os verdadeiros gigantes da história nasceram. O mundo de hoje valoriza a exposição. As pessoas querem mostrar seus passos, narrar suas conquistas em tempo real, registrar cada pequena evolução como se fosse um troféu. Mas a verdade é que tudo aquilo que realmente constrói caráter, mentalidade e destino acontece no silêncio. A disciplina nasce quando ninguém está olhando. O autocontrole floresce quando a mente grita por desistência e você escolhe continuar. A grandeza não começa no palco. Ela começa no escuro, quando você se recusa a falhar com você mesmo. E é por isso que hoje eu te convido a praticar algo que pode parecer simples, mas que tem o poder de reconstruir sua vida inteira. Evoluir em silêncio. Todos os dias. Sem precisar provar nada a ninguém, sem alimentar o ego com validação externa, sem negociar com as distrações que imploram por atenção. Apenas você, sua consciência e o próximo passo. Aqueles que realmente vencem não anunciam o que estão prestes a fazer. Eles apenas fazem. Eles não mendigam apoio, nem esperam por motivação. Eles acordam, agem, repetem e, com o tempo, constroem algo que ninguém pode tirar. Uma mente blindada, um espírito inquebrável, uma trajetória que fala por si. Se esse tipo de verdade já está acendendo algo dentro de você, não espere mais um ano, mais um mês, nem mais um segundo. Inscreva-se agora no canal. Aqui você vai encontrar a firmeza, a clareza e a direção necessárias para seguir em frente com coragem e propósito. O que vem a seguir pode tocar em partes de você que estavam adormecidas há tempo demais. Porque agora nós vamos falar sobre prática, sobre o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando o corpo diz não, mesmo quando a mente inventa desculpas. Vamos falar sobre o ato de se forçar a agir, não com brutalidade, mas com convicção, com clareza, com aquela firmeza silenciosa que molda os indestrutíveis. Você já percebeu como a disciplina é bonita de longe, mas desconfortável de perto? É admirável em quem a tem, mas incômoda quando somos nós que precisamos praticá-la. Todos querem os resultados que a disciplina oferece, mas poucos estão dispostos a pagar o preço diário, solitário e invisível que ela exige. E é por isso que tão poucos alcançam o extraordinário, porque só o visível recebe atenção, enquanto o invisível constrói o império. Evoluir em silêncio é treinar sua mente para suportar a ausência de reconhecimento. É praticar sem plateia. É vencer a si mesmo no campo que ninguém vê. É acordar cedo, não porque está no plano de metas, mas porque você honra um compromisso consigo mesmo. É treinar mesmo cansado. Estudar mesmo desmotivado. Fazer o certo mesmo quando ninguém vai saber. Porque a vitória mais importante não é a que os outros veem. É a que você sente quando coloca a cabeça no travesseiro e sabe que, mais uma vez, não falhou com a sua missão. A prática diária, silenciosa e firme, cria um tipo de dignidade interior que não precisa de elogios. Ela molda uma postura, uma vibração, uma presença que inspira sem palavras e, o mais impressionante, o mundo começa a responder, mas não antes. Primeiro vem o silêncio. Depois, o eco. Primeiro, o esforço invisível. Depois, os frutos visíveis. A ordem nunca muda. Pense em cada grande nome da história. Pense em Carnegie, em Ford, em Edison. Nenhum deles construiu sua reputação com discursos vazios ou promessas públicas. Eles construíram com consistência, com dias anônimos, com trabalho escondido,
com silêncio disciplinado. E o sucesso foi consequência inevitável daquilo que eles fizeram quando ninguém estava assistindo. Você precisa se forçar. Sim, forçar. Porque a sua mente vai tentar te proteger do desconforto, vai sugerir atalhos, descanso, distração. Mas nenhum atalho leva à grandeza. Nenhum conforto excessivo gera força. Nenhuma distração constante gera foco. Se você quer se tornar alguém inquebrável, precisa suportar a fricção do crescimento. E isso significa fazer o que precisa ser feito, todos os dias. Mesmo que você não esteja com vontade, você precisa se olhar no espelho e dizer, hoje, de novo. E repetir isso até que sua identidade mude. Até que sua mente aceite que essa é a sua nova versão. E isso só acontece com repetição. A prática não forma apenas um hábito, ela forma um novo eu, uma nova forma de pensar, agir, sentir. E esse novo eu não precisa de testemunhas, ele só precisa de compromisso. Esse é o ponto que separa os que falam dos que constroem, os que desejam dos que realizam, os que esperam dos que se movem. E se você chegou até aqui, algo me diz que você não está mais disposto a esperar pela mudança. Você quer ser a mudança. Quer forjar a si mesmo em silêncio, com disciplina, com presença, com decisão. Então comece hoje. Escolha uma prática, qualquer uma, simples, mas diária, e honre essa prática como se sua vida dependesse dela. Porque em muitos sentidos, ela depende mesmo. Ela vai moldar sua força interior, sua resiliência, sua clareza. Ela vai treinar sua mente para agir mesmo sem motivação. E com o tempo, essa prática vai se transformar no alicerce de tudo o que você deseja construir. Faça isso todos os dias, em silêncio, sem precisar mostrar. Apenas faça. Capítulo 2. A repetição, que molda o caráter. Você não se torna forte por causa de uma decisão grandiosa. Você se torna forte por repetir pequenas decisões certas todos os dias. É a repetição que esculpe sua mente. É a repetição que fortalece sua disciplina. É a repetição que transforma a intenção em identidade. Porque aquilo que você pratica em silêncio, você manifesta em público, cedo ou tarde. Mas é aqui que muitos falham. Eles subestimam o poder de um único ato bem feito, realizado de forma consistente. Acreditam que precisam de algo épico, imediato, visível. Não entendem que o que transforma uma vida não é um evento, é uma prática. Você pode mudar o rumo da sua história, decidindo hoje que não vai mais quebrar promessas que faz a si mesmo. E isso começa com ações pequenas. Acordar na hora certa. Ler uma página. Meditar por 3 minutos. Evitar aquela distração. Dizer não ao que enfraquece sua mente. Dizer sim ao que a fortalece. E fazer isso de novo. E de novo. Até que você não precise mais se forçar. Porque isso já é parte de quem você se tornou. Há um tipo de transformação que não grita, mas que muda tudo. Ela acontece no silêncio da repetição. Um ato comum, feito de forma extraordinária, por causa da intenção com que é executado. Quando você varre o chão com propósito, você molda seu caráter. Quando você estuda com atenção, mesmo por poucos minutos, você molda sua visão. Quando você treina seu corpo em silêncio, você molda sua disciplina. Nada é pequeno quando feito com excelência. Nada é inútil quando feito com presença. Pense nos monges que passam anos repetindo os mesmos rituais. Pense nos mestres artesãos que praticam o mesmo traço por décadas. Pense nos atletas que repetem o mesmo movimento até que ele se torne automático. O que eles estão fazendo não é apenas técnica, é identidade. Estão se moldando por dentro até que não reste nada do velho eu. Apenas a excelência construída, repetida e silenciosa. Você não precisa se reinventar todos os dias. Precisa apenas repetir com intenção aquilo que te leva na direção certa. A excelência não nasce do esforço esporádico, mas da prática intencional e persistente.
Capítulo 3. A vontade de parar. E haverá dias em que você vai querer parar. Vai sentir que ninguém está vendo, que não está dando certo, que talvez não valha a pena continuar. Mas escute isso com atenção. É nesse exato ponto que a maioria desiste. E é nesse mesmo ponto que os grandes se formam. A diferença entre o homem comum e o homem extraordinário está naquilo que ele faz quando ninguém o aplaude. Quando o progresso parece lento, quando a dúvida invade a mente. O homem comum para. O extraordinário persiste, porque ele sabe que os frutos mais raros crescem nos campos mais silenciosos. Ele sabe que a verdadeira evolução é invisível por um tempo, mas que o invisível é exatamente o que constrói o visível. É aqui que você precisa se forçar, não para provar nada a ninguém, mas para lembrar quem você está se tornando. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo sem vontade, você envia um sinal para a sua mente. Eu sou mais forte do que isso. E essa repetição silenciosa, essa decisão insistente, constrói algo imensamente poderoso dentro de você. Algo que ninguém vê, mas todos sentem. Por isso, pare de se perguntar se está funcionando. Comece a se perguntar se está sendo fiel à sua evolução. A recompensa vem, mas vem depois. Primeiro vem o teste, a dor, a frustração, o silêncio. E depois, quando você já está mais forte, mais preparado, mais maduro, a colheita chega. O mundo começa a enxergar o que você já sabia há muito tempo, que você se tornou alguém que não para. Capítulo 4. A blindagem mental. Há uma força que poucos entendem, a capacidade de blindar a própria mente contra o ruído externo. Quando você evolui em silêncio, você começa a perceber o quanto a opinião alheia perdeu o poder de te influenciar. Porque você deixou de se importar com os aplausos. Você se acostumou com o som da sua própria consciência. E isso, meu amigo, é liberdade. Quando você se move por dentro, o mundo lá fora se torna ruído. Você já não precisa se justificar. Já não precisa contar o que está fazendo. Você sabe, você sente. E isso basta. A força que nasce do silêncio é estável, sólida e inabalável. Ela não treme diante da crítica. Ela não se curva diante da dúvida, porque ela foi forjada quando ninguém estava olhando. Blindar sua mente significa treinar-se para agir mesmo diante do cansaço, do julgamento, da solidão. Significa parar de esperar pelo dia bom e começar a construir o tipo de mente que torna todos os dias bons, porque todos os dias são usados com intenção. E quando você atinge esse ponto, nada mais te paralisa. A pressão não te desmonta, a dúvida não te segura, o fracasso não te define. Porque você já entendeu que o mais importante da jornada não é o que está lá fora, é quem você está se tornando por dentro. Capítulo 5. A força do roteiro interno. Cada ser humano vive guiado por um roteiro interno. Um tipo de narrativa silenciosa que, mesmo sem percebermos, determina como reagimos, onde colocamos energia e o que acreditamos ser possível para nós. O problema é que a maioria vive com um roteiro herdado, um script que foi escrito por medos antigos, por experiências mal digeridas, por opiniões externas, e seguem esse roteiro como se ele fosse imutável, como se não houvesse outra possibilidade senão repetir o mesmo papel. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você pode reescrever o seu roteiro, não com palavras ditas em voz alta, mas com hábitos diários, não com promessas vazias, mas com prática silenciosa. Cada ação coerente com quem você deseja ser é uma página nova. Cada decisão intencional é uma linha reescrita. Cada repetição disciplinada é um capítulo inteiro em direção à sua melhor versão. Você não precisa anunciar sua transformação, só precisa vivê-la. O mundo, com o tempo, vai notar. Mas primeiro, você precisa acreditar.
Precisa decidir que não vai mais seguir o roteiro antigo, aquele que diz que você nunca termina nada, que você sempre volta atrás, que você só funciona sob pressão. Esse roteiro te limita, te prende, te esvazia. A boa notícia é que ele não é verdade, ele é apenas repetição, e toda repetição pode ser substituída pela prática, pela ação, pela escolha consciente de escrever, todos os dias, a história de alguém que se respeita, que se compromete, que se fortalece, mesmo em silêncio. Capítulo 6. O silêncio é o lugar da criação. Você já percebeu como as melhores ideias não surgem no barulho? Elas aparecem no intervalo, na pausa, naquele instante em que o mundo se cala e você finalmente ouve a si mesmo. O silêncio não é ausência de ação. Ele é o espaço onde tudo nasce. É no silêncio que o foco se consolida, que a clareza se organiza, que a mente para de lutar contra si e começa a trabalhar a favor do seu propósito. Grandes inventores, líderes, pensadores, todos eles sabiam o valor de se retirar por um tempo do ruído. Não para fugir, mas para se reencontrar. Porque é nesse espaço íntimo que a visão se alinha, que os planos se revelam, que a direção aparece. Evoluir em silêncio não é apenas uma tática contra o ego, é uma estratégia de criação. É onde você se conecta com sua própria verdade, sem as interferências do mundo. E quando essa conexão é profunda, sua ação se torna poderosa. Você começa a agir com intenção, com convicção, com energia limpa, e tudo ao seu redor começa a mudar. Não porque você gritou, mas porque sua presença passou a carregar uma vibração diferente. É por isso que o silêncio é tão temido, porque nele todas as distrações perdem força. E você é confrontado com a única coisa que realmente importa. Quem você está se tornando quando ninguém está assistindo. Capítulo 7. A diferença entre esforço e luta. Muitos confundem esforço com luta. Pensam que o crescimento exige sofrimento constante, que a disciplina precisa ser pesada, que praticar todos os dias é um castigo, mas essa mentalidade, na verdade, só torna o processo mais difícil do que ele precisa ser. O esforço verdadeiro não é tortura, ele é entrega. Ele é comprometimento com um ideal mais elevado. Ele é a disposição de ir além, não porque você se odeia, mas porque se respeita. Não porque você está cansado de si, mas porque você acredita na sua capacidade de crescer. E quanto mais você se alinha com essa intenção, mais leve o esforço se torna. Ele ainda exige energia, sim, mas agora ele tem sentido, ele tem direção. E um esforço com sentido não pesa, ele impulsiona, ele fortalece, ele move você para a frente. Você precisa parar de lutar contra si e começar a caminhar com disciplina ao seu lado. A disciplina não é uma prisão, ela é a chave que liberta você do ciclo da inércia, da dúvida, da estagnação. Mas isso só acontece quando você para de agir por obrigação e começa a agir por respeito à sua própria evolução. E é esse respeito silencioso que vai moldar sua jornada. Porque quando você entende que praticar todos os dias não é punição, mas privilégio, tudo muda. Você não está se torturando, está se forjando. Capítulo 8. A persistência invisível. Existe uma virtude que poucos reconhecem em tempo, a persistência invisível. É aquela que você pratica quando não há resultados imediatos, quando o retorno parece distante, quando tudo em volta sugere que talvez fosse melhor parar. Mas você não para, você segue, você se mantém. Essa persistência não é motivada por aplausos ou promessas externas. Ela nasce de uma decisão interna, de uma escolha que já foi feita e que agora é simplesmente respeitada. O persistente silencioso não grita aos quatro ventos o que está fazendo. Ele não anuncia sua resiliência. Ele apenas vive de acordo com ela. E essa é uma das maiores provas de força que alguém pode oferecer ao mundo. Continuar,
mesmo quando o mundo não reconhece. Persistir, mesmo quando a colheita ainda não chegou. Permanecer firme, mesmo quando o caminho ainda é estreito, difícil, árido. Porque quem sustenta a prática, mesmo sem evidência, está plantando raízes profundas demais para serem arrancadas. A persistência invisível molda o caráter. Ela treina a paciência. Ela expande a fé. Não uma fé cega em milagres, mas uma fé consciente no processo. Você não sabe exatamente quando o resultado virá, mas sabe que está fazendo a sua parte. E isso basta, porque o que você controla, você honra. E o que está fora do seu controle, você entrega. Essa forma de viver exige maturidade, exige firmeza, exige a compreensão de que as maiores vitórias da vida raramente são instantâneas. Elas são acúmulos, acúmulos de dias bem vividos, de hábitos bem mantidos, de práticas bem cultivadas. E cada dia de persistência silenciosa é uma pedra sólida nesse alicerce. Capítulo 9. A identidade que você constrói. Cada hábito, cada repetição, cada escolha que você faz em silêncio está moldando sua identidade. Você não é definido apenas pelo que deseja, mas principalmente pelo que repete. E isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Se você repete a procrastinação, a fuga, o auto-engano, está moldando uma identidade de alguém que trai a si mesmo. Mas se você repete o esforço, o foco, o autocuidado, está moldando a identidade de alguém confiável, forte e íntegro. É por isso que a prática diária é tão poderosa, porque ela não está apenas criando resultados, ela está criando você. Está construindo a versão de si que será responsável por conquistar tudo o que você sonha. E não há como acelerar esse processo. Ele não respeita a ansiedade. Ele não responde à pressa. Ele só responde à constância. Você não se transforma do dia para a noite, mas você se transforma todos os dias, um pouco por vez. E quando você menos perceber, algo profundo terá mudado. Você já não será mais a mesma pessoa. Seu olhar terá outra firmeza, sua fala, outra presença. Sua energia, outra vibração. As pessoas vão começar a notar, vão te perguntar o que você fez. E talvez você nem saiba explicar, porque não foi uma coisa só. Foi o conjunto de tudo, foi o silêncio respeitado, foi a prática mantida, foi o não que você disse para a distração, foi o sim que você deu para si mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditava. Essa identidade forjada no esforço é inquebrável, ela não precisa de máscara, ela não se adapta ao ambiente, ela molda o ambiente, porque quando você sabe quem é, o mundo começa a responder de forma diferente. Capítulo 10. O rastro que você deixa. Você pode não perceber, mas está deixando um rastro, todos os dias, pelas decisões que toma, pelo tempo que dedica, pelo tipo de energia que cultiva, pela maneira como trata o próprio caminho. Esse rastro pode ser de força ou de fraqueza, de construção ou de dispersão, de comprometimento ou de abandono. E a escolha é sua, totalmente sua. O silêncio em que você evolui hoje será a autoridade com que você ensinará amanhã. As noites que você passa estudando em vez de se distrair, os treinos que você faz mesmo cansado, os não que você diz para manter sua direção, tudo isso será seu legado, porque um dia alguém vai te observar, vai se inspirar, vai te perguntar como você chegou até aqui, e você não vai precisar inventar nada, vai apenas sorrir e dizer: eu pratiquei todos os dias, mesmo quando ninguém viu. Esse é o tipo de história que merece ser contada. Não a do gênio repentino, não a do talento milagroso, mas a do ser humano comum que fez escolhas incomuns, que decidiu viver com propósito, que se respeitou em silêncio, até que o mundo respeitasse também. Capítulo 11. A simplicidade que constrói. No fundo, você já sabe o que precisa fazer.
O que falta não é conhecimento, é execução. O que falta não é uma fórmula mágica, é a coragem de repetir o básico todos os dias, com disciplina, até que os resultados se tornem inevitáveis. A verdade é simples. Você se transforma naquilo que insiste em fazer. Mesmo que o mundo diga que você deveria fazer mais, aparecer mais, falar mais, a verdadeira transformação continua acontecendo em silêncio, fora dos holofotes, fora da comparação, fora da ansiedade. É ir dormir cedo porque você respeita seu corpo. É estudar mesmo quando está cansado, porque você honra sua visão. É dizer não para o que te distrai e sim para o que te constrói. São essas pequenas escolhas, repetidas com coragem, que farão de você alguém imbatível. A simplicidade é o segredo. Mas poucos aceitam isso, porque preferem continuar procurando complexidade como desculpa para não agir. Mas você não precisa disso. Você já está pronto. Você só precisa caminhar. Um passo, depois outro, e mais outro, até que a direção fale mais alto que o cansaço. Capítulo 12. Um dia vai valer a pena. Hoje, talvez você ainda esteja em silêncio, ainda praticando sozinho, ainda carregando pesos que ninguém vê. Mas guarde essa verdade no coração. Um dia vai valer a pena. Um dia, aquilo que você construiu longe dos olhos vai se tornar evidente. Sua força será notada, sua disciplina será admirada, sua mente será respeitada, e você vai saber no fundo que não foi sorte, foi escolha, foi trabalho, foi persistência. As pessoas vão te chamar de exemplo, vão dizer que você teve sorte ou que é diferente, mas só você vai saber o que realmente houve. Você apenas se forçou a praticar o que precisava ser feito, todos os dias, mesmo em silêncio. Essa é a verdadeira glória. Não a que grita, mas a que se sustenta. Não a que brilha por um instante, mas a que ilumina uma jornada inteira. Porque quando a prática se torna estilo de vida, o sucesso se torna apenas uma consequência natural. Você já está no caminho. E se chegou até aqui, é porque há algo em você que não aceita mais viver pela metade. Você quer inteireza, presença, propósito, e tudo isso nasce de dentro, nasce do hábito cultivado no silêncio, da escolha feita todos os dias, do compromisso assumido sem plateia. Então continue, mesmo que esteja cansado, mesmo que ninguém entenda, mesmo que a dúvida tente sussurrar. Continue, porque tudo o que você está praticando agora vai florescer. E quando florescer, que seja com raízes tão profundas que nenhuma tempestade consiga te arrancar. Você não está fazendo isso para mostrar, está fazendo para se tornar. E quando a transformação é real, ela se impõe por si só, sem precisar provar nada. Porque a coerência da sua postura será maior do que qualquer palavra. E antes de finalizar, se esse conteúdo trouxe clareza, firmeza, ou despertou algo em você, inscreva-se agora no canal. Isso aqui não é apenas um vídeo, é uma convocação para viver com propósito. E as próximas mensagens vão te ajudar a sustentar essa escolha com ainda mais força e consistência. Capítulo 13. A escolha que só você pode fazer. Chegou a hora de decidir, não com empolgação passageira, mas com responsabilidade. A responsabilidade de se comprometer com a sua própria evolução, de se tornar o arquiteto do seu destino, de não aceitar mais distrações, desculpas, autossabotagens. Você não precisa mudar o mundo agora, só precisa mudar seu ritmo, seu foco, sua forma de começar o dia, sua maneira de honrar o que acredita, e fazer isso de forma real, firme, presente, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, porque você não está fazendo isso por eles. Você está fazendo isso por você, e a vida responde a quem age com essa clareza. O silêncio vai continuar sendo sua companhia, mas dessa vez não como um vazio,
e sim como uma força, como um lembrete de que você está finalmente vivendo em acordo com aquilo que acredita. Então vá, pratique, em silêncio, todos os dias. E quando o mundo te encontrar mais à frente, você não vai precisar explicar nada, porque a sua presença vai dizer tudo.